Graça e paz do Senhor a todos. Gente, eu ia gravar esse vídeo ontem, mas eu estava um pouco dodó, ainda tô, mas tô melhorzinha hoje. Porque assim, eu aqui na minha casa não tenho internet. Eu gravo aqui e tenho que ir lá pra minha mãe, onde eu publico. Aí como ontem eu não ia poder fazer, não ia poder publicar e tava mole, eu deixei pra ver se amanheceu o dia melhor. E graças a Deus eu tô melhor, tô melhorzinha, graças a Deus. Não é nada demais, faz parte da idade, né? Já tô perto dos 57. Coisa mesmo da idade, coisa de gente velha, né? Quem tá ficando velho, quem já tá velho. Mas esse vídeo é um pouco diferente. Como eu falei, era para ter gravado ontem. É porque eu gostaria só de me solidarizar. Acho que essa é a palavra correta, não sei. Eu sei que tem solidariedade, eu sei dizer, mas assim, para diminuir esse nome tão grande, eu acho que é solidarizar com todos os negros, né? Porque ontem foi o dia que se tirou para comemorar, para lembrar. E como é a minha raça, né? Que é da minha raça negra, eu também sou negra. E meu pai é mais negro ainda, meu pai é negro, negro mesmo. E eu gostaria de me solidarizar com esse público, com essas pessoas em especial. Porque ninguém melhor do que eu sabe o que é o preconceito. Porque isso aí eu sofro desde criança, desde pequena que eu sofro isso aí. Desde pequena, eu lembro que quando eu estudava, aí você imagina, além de negra, ainda tem um nariz chato, né? Ainda tem um nariz chato, cabelinho enrolado, cabelinho ruim. Às vezes ele tá liso, assim, fim de ano eu gosto de fazer uma escova, né? Uma escova diferente, uma escova inteligente. Mas, como eu não posso estar sempre alisando, ele fica assim enroladinho, é o natural dele. Aí você imagina, negra, nariz chato, cabelo enrolado e gordo ainda por cima. Quer dizer, todos os atributos de rejeição eu tenho em mim, né? Mas eu tô até um pouco emocionada porque eu tô vivendo um tempo de colégio. Foi um tempo muito sofrido, onde eu ouvia assim as crianças dizerem, me chamarem de gorda, de baleia assassina, né, que chamava. Não sei se ainda existe hoje nos colégios. Me chamava de, não era nem nariz, me chamava de vento de palhaço, vento de chupeta, entre outros. Desculpa a emoção, porque eu tô relembrando aqui, tô um pouco emocionada. Aí você imagina, né? Mas eu queria ressaltar aqui, paralelamente dizer que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Graças a Deus por isso. Porque a gente carregar esse fardo, esse peso da cor e dos defeitos, além de serem grandes, se a gente não tiver uma ajuda divina, é muito doloroso. A gente sofre mais ainda. Sofre, sei lá, triplicado, digamos assim. Mas que, levando para o lado espiritual, graças a Deus que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, nem de cor, nem de raça. A única coisa que o nosso Deus quer é que nós nos arrependamos de todo o nosso coração, que a gente se arrependa dos nossos pecados. Porque, me desculpe, mas não venha dizer que não peca, porque a Bíblia não é mentirosa, a Bíblia diz que não tem homem que não peque. E quando a Bíblia se refere a homem, ele fala homem, mulher, criança, idoso. Então, nós somos pecadores. Mas se nós nos arrependermos, Deus nos aceita de braços abertos. Se nós aceitarmos Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador, ele está de braços abertos a nos esperar, a nos receber.
Então, eu vou pular da minha infância para quando eu já era assim, adolescente, que quando eu aceitei Jesus, esse fardo pesado que eu carregava, porque era uma pessoa assim, já revoltada com muitas outras coisas. Já era revoltada por causa da separação dos meus pais, que eu tinha 8 anos de idade quando meus pais se separaram. E além dessa revolta toda, eu tinha complexo de inferioridade, justamente por causa dos apelidos, por causa dessas coisas. Então era um fardo muito grande que eu carregava. Mas que graças a Deus, que um dia eu ouvi a voz de Deus, a palavra de Deus diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Então, simplesmente eu só troquei o meu fardo, toda aquela minha bagagem pesada que eu carregava sozinha, eu inseri na cruz de Cristo. Afinal de contas, quando Jesus pagou um preço para que hoje nós fôssemos livres, e todos os nossos pecados, nossas dores, Ele levou na cruz. E eu aceitei aquele convite dele, né? Vinde a mim. E eu fui a ele e eu troquei aquela minha bagagem pesada do pecado e de tantas outras coisas, eu troquei por o jugo dele, que é suave e é leve, né? E desde então, ele tem me ajudado, ainda que algumas vezes eu me afastei da casa do Senhor. Mas ele sempre esteve comigo, ele sempre criava uma situação para que eu não ficasse lá no mundo, para que eu voltasse para a casa dele. E louvado seja Deus por isso. Então, o que eu quero dizer para os meus irmãos, para as pessoas negras da minha cor, que você tem um pai, e esse pai te ama, ele não faz acepção de pessoas. Foi ele que te criou, foi ele que te deu essa cor linda e maravilhosa. Apesar que para algumas pessoas, gente, eu quero ressaltar aqui que não são todos os brancos que têm preconceito. Eu quero dizer que entre nós mesmos, tem alguns de nós que têm preconceito com a nossa cor, que é da nossa cor preta, mas que queria ser branco. Isso aí também é uma forma de preconceito. Eu tenho várias amizades com pessoas da pele branca, da cor branca, e são pessoas tão maravilhosas, humildes, que não reparam isso. Mas que em todas as áreas existe o preconceito, né? Tem aquela minoria, tem aquelas pessoas que têm o preconceito. Eu não sei o que eles pensam, eu acho que eles acham que a nossa cor é suja, né? Muitos até assim, quando a gente vai dar um abraço, muitas vezes eu sinto que a pessoa nem quer. Tem tipo assim uma rejeição, a pessoa fica assim te afastando, não te recebe assim de braços abertos, aquele abraço bem gostoso. Então eu quero dizer que eu já passei por tudo isso e passo. Só que agora não passo mais sozinha, por isso eu não sofro mais muito. Essas poucas lágrimas aqui que eu me emocionei, era apenas lembrando o tempo de colégio, né? Então, minha palavra hoje é que você não está só. Você, meu irmão, que é preto, igual a mim, da raça negra. Você tem um Deus, e esse Deus te ama. E Deus ama os brancos também, quero ressaltar. E que você não se sinta diminuído pela sua cor. Não se sinta como eu me senti um dia, complexo até de inferioridade. Não tem esse tipo de sentimento. Mas se você ainda não é cristão, se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu lhe digo nesse dia, aceite Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. Porque Ele vai estar com você em todas as situações que você passar na sua vida. Porque é promessa dele. Ele disse que não nos deixaria sós.
não nos deixariam órfãos. Então, vamos crer nessa palavra, porque Deus não é mentiroso. Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. E a Bíblia vai mais além. Todo homem será mentiroso. E Deus continua justo e verdadeiro. A verdade está nele, ele é a verdade. Então, ele não pode se contradizer, porque ele é a verdade. Então, eu lembro, voltando um pouco a falar de pessoas que têm preconceito com a nossa cor. Eu lembro um irmão, e ele é branco, viu? Muito branco mesmo. E ele falava como ele deu o testemunho dele, eu vou dizer só uma partezinha do testemunho dele, faz muito tempo que eu ouvi esse testemunho, agora eu vou passar para vocês. Ele falou que ele vinha de uma família muito preconceituosa com pessoas pretas, negras, né? Ao ponto que ele disse que o pai dele era tão preconceituoso que se ele fosse trabalhar e ao sair fora, se a primeira pessoa que ele encontrasse na rua fosse um negro, ele voltava. Ele não ia mais trabalhar. Porque ele disse, no pensamento dele, o dia estava perdido, ia dar azar. Ia dar azar. Pessoas que... eu não sei porque as pessoas pensam assim, né? Mas infelizmente, né? Existe isso mesmo. Também eu queria ressaltar aqui, e essa pessoa que, filho desse homem racista, ele é crente, viu? Graças a Deus ele aceitou Jesus. Ele é uma pessoa branco. E ele é muito humilde. Muito humilde mesmo, viu? Então, eu gostaria também de ressaltar aqui sobre policiais, né? Que teve uma notícia aí, policiais também que mataram muitas pessoas negras, né? Racismo nessa área, né, de policiais que mataram muitas pessoas negras por preconceito, né? Quantas você botar para policiais que mataram, né, sumiram com pessoas negras, é imenso o número de policiais que aconteceram isso, mas eu quero dizer para você que não se revolte. A gente se revolta com a situação, mas eu quero dizer para você, não se revoltar com todos os policiais, porque nem todos são assim. É uma parte que é assim. Vamos respeitar as autoridades, né? Vamos respeitar, porque afinal de contas também tem policiais que deram as suas vidas, né? Por pessoas aqui, né? Tantos policiais que estavam até paisando, né? Sem estar trabalhando. E aí, quando tinha uma situação que não era nem a vez dele ir, né? Poderia muito bem se recusar, se excusar de ajudar. Mas quantos policiais não se meteram assim, não tomaram as dores, não foi assim para fazer justiça e acabaram foi perdendo suas vidas, né? Vamos ver aqueles também que já sofreram, né? E já até morreram para poder salvar vidas, né? Então, meus amados, em todas as áreas, infelizmente, existe isso e sempre vai existir. Você veja que há quanto tempo não faz, né, que foi abolido, né, a escravidão, a escravatura. E de lá para cá, até hoje, né, as pessoas tentam de todas as formas, fazem leis, mas não acaba, né, não acaba com o preconceito. Vamos orar, meus irmãos, por essas pessoas que têm preconceito para Deus. Abrir o entendimento, né, delas, para Deus esclarecer. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia delas, nessas pessoas. Porque aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, fala que o amor é o dom supremo. Nós temos que amar. A Bíblia diz que a gente tem que amar até os nossos inimigos. E orar por aqueles que nos perseguem. Então, a gente, porque eles são assim, ninguém vai também deixar de amar, não. Porque a Bíblia diz que quem está por trás dessas pessoas que fazem tudo isso, essa perseguição, quem está por trás é o inimigo. Com certeza, não tenha dúvida
que é o próprio inimigo usando essas pessoas. Essas pessoas ainda não conhecem o amor de Deus e o inimigo toma de conta. E essas pessoas cometem todas essas atrocidades, né? Pois então, eu gostaria só de ler aqui uns versículos aqui na palavra de Deus, para não passar em branco, né? Para não ficar só nas minhas palavras. Afinal de contas, tudo é dele, por meio dele, para ele, né? 1 Coríntios, capítulo 13. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, meus amados, aqui está um resumo do que é o amor, né? O amor é paciente, é benigno. Então, vamos tomar aqui esses exemplos, né? Vamos tomar o exemplo de Cristo, que sofreu, que foi humilhado, foi morto, até morte de cruz, mas está vivo, ressuscitou, está vivo, está à destra de Deus, à direita de Deus, e intercede por nós, né? Então, a Bíblia diz que não paguemos o mal com o mal. Antigamente, quando a gente não conhecia Cristo, a gente era pessoas vingativas, né? Pagava o mal com o mal. E muitos de nós também, mesmo ainda que não convertidos realmente, só convencidos, também já fizemos essas coisas. Mas agora que nós já estamos num patamar mais elevado com Deus, né? Com intimidade com Deus, orando, se alimentando da palavra e procurando viver o amor de Deus. Agora a gente não vai mais fazer aquelas coisas de menino, né? De menino na fé. Agora nós já suportamos um alimento mais sólido, né? Um feijão, um pirão, já suportamos esse tipo de comida. Que antes, quando a gente tomava só leite, né? No começo da nossa fé, a gente não aguentava nada. Mas hoje a gente conhecendo a palavra de Deus e o amor de Deus, que assim como Deus nos amou, nós também devemos amar e perdoar. Assim como Deus nos perdoou, também devemos perdoar. Então, a todos vocês que são negros, ou especialmente os negros, mas a todos vocês que me escutam, que Deus te abençoe, Deus te dê um bom dia. E mais uma vez, não se sinta diminuído pela sua cor. Jesus te ama. Você é amado do Pai. E Deus te abençoe. E um bom dia. Até o próximo vídeo.